Esta história se inicia em dezembro de 2019, na cidade mais populosa da região central da China, Wuhan, no distrito de Hubei. Para contá-la, construímos uma linha do tempo que narra meticulosamente, dia a dia, como um surto local aparentemente inofensivo de pneumonia se transformou na maior ameaça à nossa geração. Ao todo, foram quase 1000 fontes consultadas para a produção desta reportagem, entre artigos científicos e matérias dos principais veículos do mundo. Na próxima hora, como um diário, você será conduzido aos primeiros passos de uma tragédia que até o momento desta produção ainda está longe de seu fim. Uma tempestade perfeita sem precedentes, com direito a prisões arbitrárias, censura em massa, manipulação, negligência e violência. Do futuro desta saga pouco sabemos. Do passado, aprendemos que os homens públicos podem ser tão inescrupulosos quanto um vírus. Dezembro de 2019, data desconhecida. O mercado atacadista de frutos do mar de Huanan tem um funcionamento aprovado por inspetores de Wuhan, na China, mesmo com condições insalubres. Como conta o New York Times, o saneamento, abre aspas, é deprimente, com pouca ventilação e lixo empilhado em pisos úmidos. 1º de dezembro de 2019. Segundo um estudo publicado no The Lancet, este é o dia em que é possível identificar o primeiro paciente de um surto de pneumonia viral que atingiria Wuhan, uma cidade com 11 milhões de habitantes. É um idoso que sofre de Alzheimer. 10 de dezembro. Wei Guixian, comerciante do mercado atacadista de frutos do mar de Huanan, apresenta sinais de que está doente. Achando se tratar de um simples resfriado, decide ir até uma clínica local receber tratamento. Ele também está com uma pneumonia viral. 12 de dezembro. Segundo o Comitê Municipal de Saúde de Wuhan, esta é a data oficial em que o primeiro paciente de um surto de pneumonia viral na cidade apresenta sintomas. 16 de dezembro. Um paciente internado no Hospital Central de Wuhan com infecção nos 2 pulmões resiste a medicamentos antigripe. Ele trabalha no mesmo mercado de Wei Guixian, e assim como dezenas de pessoas nesse momento, também está com pneumonia viral. 20 de dezembro. Segundo um relatório do governo chinês, noticiado pelo South China Morning Post, o número de casos confirmados até este dia chegou em 60. Há evidências de transmissão de humanos para humanos. 24 de dezembro. De acordo com o Dr. Zhao Su, chefe de medicina respiratória do Hospital Central de Wuhan, amostras de um paciente com pneumonia viral são enviadas para um laboratório. Eles nos ligaram e disseram que era um novo coronavírus, disse Zhao. 25 de dezembro. Segundo o Dr. Lu Xiaohong, diretor do Departamento de Gastroenterologia do Hospital número 5 de Wuhan, nesse dia há a suspeita de que membros da equipe médica de 2 hospitais da cidade contraíram pneumonia viral. 26 de dezembro. Pesquisadores de Guangzhou analisam a sequência genética do vírus. Os resultados detectam similaridade de 87% com o coronavírus da SARS. As autoridades em Wuhan são notificadas na mesma semana. 27 de dezembro. Jiang Jixian, médico do Hospital Provincial de Medicina Chinesa e Ocidental da província de Hubei, diz às autoridades de saúde da China que o surto em questão é causado por um novo coronavírus. 29 de dezembro. O Beijing Genomics Institute conclui o sequenciamento de uma amostra coletada de um paciente de Wuhan no dia 26 de dezembro. A conclusão é taxativa. Embora não seja SARS, trata-se de um coronavírus não visto anteriormente, cerca de 80% semelhante a ele. 30 de dezembro. Ai Fan, diretora do Departamento de Emergência do Hospital Central de Wuhan, é repreendida depois de alertar seus superiores e colegas a respeito de um coronavírus semelhante ao SARS.
Poucos dias antes, a médica assumiu ter ficado alarmada após receber resultados laboratoriais de uma paciente que exibia sintomas semelhantes aos da gripe, resistente aos métodos de tratamento convencionais. O relatório produzido por iFan continha a expressão SARS coronavírus. Aí circulou a palavra e a enviou a um colega de outro hospital de Wuhan. A partir daí, a história espalhou-se no círculo médico da cidade. Foi nesse momento que chegou num oftalmologista chamado Li Wenliang. Fan conta a história e admite a censura em entrevista à revista chinesa Hanwoo. A entrevista foi publicada e excluída das redes sociais pelo governo chinês no mesmo dia. A revista foi recolhida das bancas. iFan está desaparecida até este momento. No WeChat, usuários tentam fugir dos censores traduzindo a entrevista, reescrevendo-a de trás para frente, preenchendo-a com erros de digitação e emojis, compartilhando-a como PDF e até traduzindo-a para idiomas fictícios como Klingon de Star Trek. Threads no Twitter reunindo documentos, conversas do WeChat e reportagens alertam para um surto de SARS em Wuhan. Nesse mesmo dia, a notícia de que o surto se iniciou no mercado atacadista de frutos do mar de Huanan já é replicada nas redes sociais. Perfis de Hong Kong começam a temer pelas consequências do surto. Abre aspas. Mantenha seus pacientes dentro do seu país e os cure, para não espalhar doenças em todo o mundo. Mantenha seus pacientes dentro do seu país e não faça deles uma arma biótica. Num grupo do WeChat, o aplicativo de mensagens mais popular da China, o médico Li Wenliang tenta avisar ex-colegas da Faculdade de Medicina de que vários pacientes que apresentavam sintomas de um coronavírus do tipo SARS estavam em quarentena. Li Wenliang acrescenta que, abre aspas, as últimas notícias confirmadas dizem que essas são infecções por coronavírus, mas a cepa exata do vírus está sendo subtipada. Li pede aos membros do grupo para informar familiares e amigos a tomarem medidas de proteção. 31 de dezembro. Taiwan avisa a OMS do surto de uma pneumonia de causa desconhecida transmissível de humano para humano. As autoridades da pequena nação insular, localizada a 180 quilômetros a leste da China, acusam a organização de ignorar seus avisos. A Comissão Municipal de Saúde de Wuhan lança nota assumindo um surto de pneumonia viral na cidade, relacionada a frequentadores de um mercado de frutos do mar. Não há transmissão de humano para humano, segundo a nota. A doença, abre aspas, é evitável e controlável. A OMS afirma, em nota divulgada 5 dias depois, que foi informada pela China de um conjunto de casos de pneumonia de causa desconhecida em Wuhan. É uma nota simples e vaga. 24 horas depois, a organização solicita mais informações ao governo chinês para poder avaliar o risco. Segundo um estudo publicado pelo Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças, uma agência pública ligada à Comissão Nacional de Saúde da China, até este dia há 109 casos confirmados do novo coronavírus, com 15 mortes. Os dados foram extraídos do Sistema de Informação de Doenças Infecciosas da China. O Weiwei, uma plataforma de transmissão ao vivo chinesa, começa a censurar 45 palavras-chave relacionadas ao coronavírus, como pneumonia desconhecida de Wuhan, surto de SARS em Wuhan e variação SARS. 1º de janeiro de 2020. O WeChat exerce censura em massa. São 132 palavras-chave relacionadas ao coronavírus censuradas entre 1º e 31 de janeiro. E mais 384 entre 1º e 15 de fevereiro. Com algo próximo de 1 bilhão de usuários ativos mensais, mais de 50% dos chineses assumem depender do WeChat para obter informações e comunicação. Numa comparação direta, ele é o aplicativo equivalente ao WhatsApp no Brasil e na Índia. Durante a pandemia, 192 combinações de palavras-chave censuradas no WeChat fazem referências aos líderes do governo. 87% desse grupo citam Xi Jinping, como a combinação Xi Jinping mais epidemia, mais governo, mais negativo. 138 combinações de palavras-chave incluem referências a atores dos governos local ou central, como autoridades locais, mais epidemia, mais governo central, mais encobrimento, e Wuhan, mais PCC, mais crise, mais Pequim.
38 combinações de palavras-chave incluem informações especulativas sobre o surto, como epidemia de pneumonia de Wuhan fora de controle e casos de morte mais pneumonia mais número de mortes. O médico Li Wenliang também é um assunto tabu, com 19 combinações de palavras-chave censuradas, como epidemia mais vírus mais Li Wenliang mais governo central, e epidemia mais revolução colorida mais Li Wenliang. O mercado atacadista de frutos do mar de Huanan é fechado para descontaminação. A medida ocorre antes que muitos pesquisadores possam coletar amostras ambientais suficientes, dificultando os esforços para determinar os possíveis hospedeiros intermediários do vírus. Uma autoridade regional de saúde de Wuhan, como noticia o britânico The Times, exige a destruição das amostras de laboratório que apresentaram similaridade do surto com um tipo de coronavírus. O jornal Shutian Metropolis Daily de Wuhan informa que 8 pessoas foram presas por espalhar informações falsas sobre um surto de pneumonia, criando impactos sociais adversos. Entre elas está o médico Li Wenliang. Usando a imprensa para desmentir as notícias sobre um surto de coronavírus, abre aspas, a polícia de Wuhan apela a todos os internautas para não fabricarem rumores, não espalharem rumores, não acreditarem em boatos. Muitos chineses estão se preparando para comemorar o Ano Novo Lunar, também chamado de Festival da Primavera. No dia 1º de janeiro de 2020, rastreando dados de aparelhos celulares, o The New York Times afirma que pelo menos 175 mil pessoas deixam Wuhan no intervalo de apenas 24 horas. 2 de janeiro. A imprensa de Hong Kong noticia preocupações de que as autoridades chinesas estejam tentando encobrir a gravidade do surto em Wuhan. Acho que o governo de Wuhan está reprimindo as informações, diz uma entrevistada. Eles estão chamando de pneumonia de causa desconhecida. A primeira coisa que pensam é em como não revelar a verdade, e a primeira coisa que fazem é deter as pessoas e censurar o público. O Ministério da Saúde de Singapura faz um pronunciamento anunciando que casos suspeitos de pneumonia que retornaram recentemente de Wuhan serão isolados como medida de precaução para evitar transmissão. Até este dia, segundo um estudo publicado no The Lancet, mais de 1/3 dos pacientes identificados com pneumonia aguda grave não tinha conexão com o mercado atacadista de frutos do mar de Huanan, indicando que o vírus é transmissível de humano para humano. 3 de janeiro. Os viajantes que chegam de Wuhan, na China, no aeroporto de Singapura, passam a ser submetidos a testes de temperatura para detectar pessoas doentes. As companhias aéreas do país também são alertadas para aumentar os cuidados com desinfecção. Os viajantes que chegam de Wuhan, na China, no Aeroporto Internacional de Hong Kong, também passam a ser submetidos a testes de temperatura para detectar possíveis contaminados. A mesma coisa acontece com os viajantes que chegam de Wuhan no aeroporto de Taiwan, Taoyuan. O médico Li Wenliang, detido pelo Departamento de Segurança Pública de Wuhan, é obrigado a assinar uma declaração afirmando que sua denúncia estava incorreta e era ilegal e perturbava a ordem social. Sob uma advertência digitada que dizia: "Se você continuar essa atividade ilegal, será tratado pela lei, você entende?" O médico Li Wenliang escreve à mão: "Eu entendo." Ele agora cooperaria com a polícia? "Eu posso", ele responde. A Comissão Nacional de Saúde da China ordena para as instituições científicas do país não publicarem informações sobre o vírus e os laboratórios destruírem ou transferirem quaisquer amostras que tiverem para as instituições de teste designadas. 5 de janeiro. A China anuncia que os casos desconhecidos de pneumonia em Wuhan não são SARS ou MERS e que as investigações não mostraram evidências de transmissão de humano para humano e nenhuma infecção da equipe médica.
A Organização Mundial da Saúde lança uma nota, apenas corroborando o governo chinês, assumindo que não há nenhuma evidência de transmissão significativa de humano para humano e que nenhuma infecção por profissionais de saúde foi relatada. A equipe do professor Jiang Yongzhen, do Centro Clínico de Saúde Pública de Xangai, consegue sequenciar o vírus, mas as autoridades chinesas estão relutantes em publicar a sequência do genoma. O Centro de Xangai relata sua descoberta à Comissão Nacional de Saúde e recomenda que, abre aspas, medidas relevantes de prevenção e controle sejam tomadas, porque o paciente analisado havia sofrido sintomas muito graves e o vírus parecia um grupo anteriormente encontrado em morcegos. 6 de janeiro. O governo de Hubei compartilha uma reportagem do Shutian Metropolis Daily, jornal local, que por sua vez é uma cópia da nota do Comitê Municipal de Saúde de Wuhan. A suspeita de um coronavírus como a SARS no surto de pneumonia, segundo as autoridades chinesas, foi excluída. De 6 a 17 de janeiro. Durante os próximos 12 dias, Wuhan estará no meio do que o partido chama de tempo de duas reuniões. 1.013 delegados lotam o Teatro Wuhan e, mais tarde, outros 1.346 delegados preenchem o Salão Cerimonial de Hongshan. Os encontros buscam discutir o futuro da região. Os presentes nas reuniões incluem cônsules dos Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, vários observadores e um grande número de jornalistas, além de inúmeras autoridades médicas de Hubei. O prefeito de Wuhan, Zhu Xianwang, exige em seu relatório de trabalho que, abre aspas, o sistema de controle de doenças epidêmicas seja fortalecido, aumentando a capacidade de lidar com incidentes repentinos de saúde pública e em tratamento. Em nenhum momento há qualquer discussão sobre o surto de pneumonia viral na região. O Teatro Wuhan está localizado a apenas 5,8 quilômetros do mercado atacadista de frutos do mar de Huanan. 7 de janeiro. Xi Jinping admite num discurso interno, durante uma reunião do partido, conhecimento, abre aspas, do novo coronavírus. 8 de janeiro. Após a advertência, o médico Li Wenliang volta ao trabalho. No dia 8 de janeiro, ele trata uma paciente com glaucoma, sem saber que ela estava com pneumonia viral. No dia 10, Li começa a se sentir mal. No dia 12, é internado em um hospital. Numa entrevista posterior, Li Wenliang admite que desde esse dia já é notório no círculo médico de Wuhan que a tal causa desconhecida de pneumonia viral é transmissível de humano para humano. 9 de janeiro. O governo chinês divulga a suposta primeira morte oficial por coronavírus no mundo. Um morador de Wuhan de 61 anos, comprador regular no mercado atacadista de frutos do mar de Huanan. Autoridades chinesas relatam à agência de notícias oficial do partido que a causa dessa pneumonia viral foi inicialmente identificada como um novo tipo de coronavírus, diferente de qualquer outro coronavírus humano descoberto até agora. É a primeira vez que a expressão é utilizada publicamente. Véspera das viagens para o Ano Novo Chinês. Milhões de pessoas viajarão nas próximas semanas para os 4 cantos do planeta. A OMS lança uma nota em resposta ao surto do novo coronavírus em Wuhan, desaconselhando qualquer restrição a essas viagens. Abre aspas. A OMS não recomenda medidas específicas para os viajantes. A OMS desaconselha a aplicação de quaisquer restrições de viagem ou comércio na China com base nas informações atualmente disponíveis. 10 de janeiro. A OMS replica as informações oficiais chinesas, insistindo que as investigações preliminares sugerem, abre aspas, que não há transmissão significativa de humano para humano. Segundo um estudo do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças, uma agência ligada à Comissão Nacional de Saúde da China, até este dia há 757 casos confirmados do novo coronavírus, com 18 casos de profissionais de saúde contaminados. Os números diferem grosseiramente do que o mundo sabe a respeito desta doença. 11 de janeiro. Os pesquisadores do Centro Clínico de Saúde Pública de Xangai vazam a sequência do genoma do vírus em plataformas de código aberto, depois de julgarem que as autoridades chinesas não haviam tomado medidas para alertar o público, mesmo após suas recomendações. 12 de janeiro.
O Centro Clínico de Saúde Pública de Xangai recebe ordem expressa da Comissão de Saúde de Xangai de fechar seu laboratório para retificação, apenas um dia depois de seus pesquisadores vazarem ao mundo a sequência do genoma do novo coronavírus. A OMS relata que nos dias 11 e 12 de janeiro recebeu informações detalhadas do governo chinês sobre o surto. A posição é mantida. Abre aspas. Não há infecção entre os profissionais de saúde e nenhuma evidência clara de transmissão de humano para humano. 13 de janeiro. A Tailândia reporta o primeiro caso oficial do novo coronavírus fora da China. Uma mulher de 61 anos que não visitou o mercado atacadista de frutos do mar de Huanan. Respondendo ao caso de coronavírus relatado na Tailândia, a OMS mantém a posição de que, abre aspas, não há sugestão de transmissão de humano para humano deste novo coronavírus e de que não foram relatadas infecções entre os profissionais de saúde. 14 de janeiro. A partir deste dia, a OMS passa a suspeitar de contaminação de humano para humano do novo coronavírus, mas continua subestimando o risco. Abre aspas. A partir das informações que temos, é possível que haja uma transmissão limitada de humano para humano, potencialmente entre as famílias, mas agora está muito claro que nós não temos transmissão sustentada de humano para humano. 16 de janeiro. O Japão relata seu primeiro caso. Um homem com pouco mais de 30 anos que não visitou o mercado atacadista de frutos do mar de Huanan. Aproveitando-se do vazamento da sequência do genoma do vírus pelos pesquisadores de Xangai, uma equipe em Berlim, liderada por Christian Drosten, um dos cientistas que descobriram a SARS, produz o primeiro teste de diagnóstico do novo coronavírus. Nesse momento, o protocolo está sendo disponibilizado ao mundo pela OMS. 17 de janeiro. O CDC e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciam que os viajantes de Wuhan para os Estados Unidos serão submetidos à triagem de sintomas associados ao novo coronavírus em 3 aeroportos, nas cidades de São Francisco, Nova York e Los Angeles. 18 de janeiro. Cientistas britânicos começam a suspeitar dos números oficiais de infectados pelo novo coronavírus. No cálculo do MRC Center for Global Infectious Disease Analysis, já há pelo menos 1.700 doentes, e não apenas 60, como divulga o governo chinês nesse momento. Para o cientista Neil Ferguson, o caso é claro. Abre aspas. Para Wuhan exportar 3 casos para outros países, isso implicaria haver muito mais casos do que os que foram relatados. As pessoas devem considerar a possibilidade de transmissão substancial de humano para humano mais seriamente do que até agora. Seria improvável em minha mente, dado o que sabemos sobre os coronavírus, a exposição animal ser a principal causa de um número tão grande de infecções humanas. Mesmo já sabendo do contágio de humanos para humanos do novo coronavírus, as autoridades de Wuhan permitem que 40.000 famílias se reúnam neste dia e compartilhem comida caseira em um banquete do Ano Novo Lunar. A ideia do evento, que é anual, é quebrar o recorde mundial de maior número de pratos servidos. 13.986 pratos foram apresentados, alguns com nomes patrióticos, como Pátria em Meu Coração, preparados pelas próprias famílias presentes. Dias depois, Zhu Xianwang, prefeito de Wuhan, se justificou pelo evento. A razão pela qual a comunidade Bai Buting continuou a sediar o banquete este ano foi baseada no julgamento anterior de que a propagação da epidemia era limitada entre os seres humanos, portanto não houve aviso suficiente. Muitas famílias adoeceram após o evento, levando as autoridades locais a rotular 57 dos edifícios residenciais da comunidade como, abre aspas, edifícios febris. 19 de janeiro. Na noite do dia 19 de janeiro, a China finalmente confirma a transmissão de humano para humano do novo coronavírus. O governo diz que enviou grupos de trabalho a todas as províncias para supervisionar o surto. Segundo as autoridades, a situação é, abre aspas, controlável. 20 de janeiro. A Comissão Municipal de Saúde de Wuhan lança ainda uma última nota invalidando a contaminação de humanos para humanos, assumindo que entre os infectados, abre aspas, não foram encontrados casos relacionados entre os contatos próximos.
O Wuhan Evening News, o maior jornal de Wuhan, fala pela primeira vez sobre o surto desde o dia 5 de janeiro. O jornal passou os últimos 14 dias sem comunicar à população sobre o novo coronavírus. Pela primeira vez, Xi Jinping, presidente da China, que assumiu há 13 dias conhecimento da situação em Wuhan, fala publicamente ao país sobre um surto de coronavírus. Ele ordena esforços para combater a disseminação da doença. A TV estatal chinesa confirma a transmissão de humano para humano do novo coronavírus. Dados do governo chinês mostram 6.174 casos confirmados de pessoas contaminadas com o novo coronavírus até o dia 20 de janeiro, data em que a população chinesa pôde finalmente descobrir que o surto em Wuhan tinha sustentada transmissão humana. A Coreia do Sul confirma o seu primeiro paciente com o novo coronavírus, uma chinesa de 35 anos, residente de Wuhan. 21 de janeiro. Taiwan, Hong Kong e os Estados Unidos revelam seus primeiros pacientes detectados com o novo coronavírus. O Diário do Povo, órgão oficial do Partido Comunista Chinês e maior publicação do país, finalmente reconhece o surto de coronavírus na primeira página do jornal, depois de jamais citar a situação em Wuhan em sua versão impressa. Durante esses 20 primeiros dias de 2020, as 19 principais manchetes do maior jornal da China citaram ações políticas de Xi Jinping, ignorando o surto de coronavírus. Juntas, essas 20 edições reuniram 66 reportagens com Xi Jinping em destaque. Antes do maior jornal da China falar a respeito, publicações como O Globo, CNN, New York Times, Deutsche Welle, BBC, Forbes e The Guardian, a milhares de quilômetros de Wuhan, já noticiavam o surto para o mundo. 22, 23, 24 e 25 de janeiro. As capas do Diário do Povo, maior jornal da China, não abordam o novo coronavírus. 22 de janeiro. A OMS reconhece pela primeira vez a transmissão de humano para humano do novo coronavírus. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, sai em defesa da China. Abre aspas. Fiquei muito impressionado com os detalhes e a profundidade da apresentação da China. Agradeço também a cooperação do ministro da Saúde da China, com quem conversei diretamente nos últimos dias e semanas. Sua liderança e a intervenção do presidente Xi e do premier Li foram inestimáveis e todas as medidas que foram tomadas para responder ao surto. 23 de janeiro. O governo central da China impõe um bloqueio em Wuhan e outras cidades na província de Hubei, que entram oficialmente em quarentena. Esta é, até aqui, a maior quarentena da história da humanidade. Sem qualquer restrição para viagens, no momento em que o lockdown é finalmente estabelecido, segundo as autoridades da província de Hubei, mais de 5 milhões de pessoas já haviam deixado Wuhan motivadas pelas comemorações do Ano Novo Chinês. De acordo com um levantamento feito por cientistas da Columbia University, publicado na revista Science, até este dia, 86% de todas as infecções do novo coronavírus na China não foram documentadas. Segundo o artigo, usando um modelo matemático que simula a dinâmica espaço-temporal das infecções, cientistas da Columbia University projetam um número de 16.829 infectados na China apenas entre os dias 10 e 23 de janeiro. De acordo com outro modelo, construído por pesquisadores de Hong Kong, há 18.556 infectados pelo novo coronavírus neste dia. Desse grupo, 7.669 já haviam se deslocado para fora de Wuhan antes do lockdown, levando o novo coronavírus ao mundo. A OMS se reúne pela primeira vez para tratar do surto de coronavírus e decide não declarar a epidemia como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Zhao Xilin, professor aposentado da Universidade de Minzu e ex-membro do Comitê Central e vice-diretor da Comissão de Cultura e Artes, envia 2 cartas públicas a Xi Jinping sobre a resposta do governo ao surto.
Devido a erro humano, perdemos a mais importante janela de ouro do tempo para combater a epidemia, a época do Ano Novo Chinês, especialmente o início e o meio de janeiro. Isso resultou na propagação da epidemia com grande ferocidade. Os custos desse erro são enormes. 24 de janeiro. Um jornalista do Hubei Daily, jornal local de Wuhan, é forçado a admitir que fez algo errado ao sugerir que as autoridades da cidade renunciem por lidarem mal com o surto de coronavírus. Malásia, França, Vietnã e Nepal confirmam seus primeiros casos. O novo coronavírus está oficialmente em 3 continentes. 25 de janeiro. O Canadá e a Austrália confirmam seus primeiros casos. O novo coronavírus está oficialmente em 4 continentes, apenas 5 dias depois do primeiro pronunciamento de Xi Jinping a respeito. 26 de janeiro. Um hospital em Taizhou, província de Jiangsu, penaliza uma enfermeira por falar sobre o novo coronavírus com seus colegas em um grupo do WeChat. O hospital alerta outros funcionários para não falarem com jornalistas ou nas mídias sociais. 27 de janeiro. O prefeito de Wuhan, Zhou Xianwang, admite ter demorado para responder ao surto de coronavírus e renuncia. Ele culpa as burocracias do Estado chinês pela demora e diz que não tomou qualquer ação de controle porque esperava respostas do governo central. O primeiro-ministro chinês Li Keqiang se torna o primeiro líder nacional do partido a visitar Wuhan. Essa data também marca a ausência de Xi Jinping das aparições públicas. O presidente da China se ausentará pelos próximos 12 dias. 28 de janeiro. A United Airlines suspende todos os voos para a China a partir dos Estados Unidos. Inúmeras companhias aéreas fazem o mesmo no dia seguinte. 30 de janeiro. A OMS declara o surto de coronavírus como emergência de saúde pública de interesse internacional. O surto já está em 19 países. Para a organização, no entanto, até aqui esta não é uma pandemia. A OMS lança nota congratulando, abre aspas, a liderança e o compromisso político dos mais altos níveis do governo chinês, seu compromisso com a transparência e os esforços feitos para investigar e conter o atual surto. 31 de janeiro. Um estudo da epidemiologista Lauren Gardner, co-diretora do Centro de Ciência e Engenharia de Sistemas da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, afirma que até esse dia há cerca de 58 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus na China. Países como Singapura, Austrália, Paquistão, Rússia, Japão e Irã restringem a entrada de visitantes internacionais vindos da China. Seguindo os exemplos, os Estados Unidos restringem a entrada no país de estrangeiros que visitaram a China nos 14 dias anteriores. A Casa Branca declara que o novo coronavírus representa, abre aspas, uma emergência de saúde pública nos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores da China critica a decisão dos Estados Unidos de banir a entrada de visitantes vindos da China. A decisão americana é tratada como hostil à China pelo governo chinês. No meio das celebrações do Ano Novo Chinês, a OMS critica os países que decidem banir visitantes chineses e insiste na recomendação de nenhum passo na direção da restrição de voos internacionais. Segundo um levantamento publicado pelo The New York Times, cerca de 7 milhões de pessoas saíram de Wuhan em algum momento durante o mês de janeiro. Com base em tendências, é possível assumir que próximo de 900 moradores de Wuhan viajaram para Nova York em janeiro de 2020, mais de 2.200 para Sydney e mais de 15 mil para Bangkok, onde a primeira contaminação conhecida no exterior foi revelada. Cerca de 85% dos passageiros infectados pelo novo coronavírus que viajaram em janeiro de 2020 não foram detectados. O médico Li Wenliang publica nas redes sociais sua experiência na delegacia, com a carta de advertência que recebeu das autoridades por anunciar o surto de coronavírus a amigos médicos. Sua publicação viraliza. A Itália confirma seu primeiro paciente infectado com o novo coronavírus. 3 de fevereiro.
A China termina em apenas 10 dias a construção de um novo hospital com 1.000 leitos para combater o novo coronavírus. Nesse momento, a China tem 3,6 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. O Brasil tem 20,3 leitos e os Estados Unidos 34,7. No final de 2018, a Comissão de Saúde de Wuhan assumiu que a taxa de ocupação dos leitos hospitalares da cidade era de 94%. Uma censura mais rígida começa a ser aplicada na China, após uma reunião do Politburo construída para discutir a epidemia. 2 dias depois, a administração do ciberespaço da China emite um aviso sobre a cobertura da mídia do novo coronavírus. No anúncio oficial, contas do WeChat foram acusadas de realizar atividades de denúncia ilegalmente, enquanto empresas de internet como Sina Weibo e Tencent entraram em supervisão especial. Os ministérios da saúde dos países do G7 concordam em coordenar suas respostas ao surto do novo coronavírus. 4 de fevereiro. O jornalista independente Shen Qiushi publica sua última reportagem conhecida, de uma série de matérias cobrindo o surto em Wuhan e o descaso das autoridades. Sua conta do Weibo é excluída 2 dias depois. Shen está desaparecido desde então. Nos dias anteriores, Shen percorreu os hospitais da cidade cobrindo o caos. Em pouco tempo, seus vídeos foram vistos por centenas de milhares de pessoas, apesar de serem rapidamente censurados no Weibo e no WeChat. Shen expressou seu medo em relação ao futuro em um vídeo publicado no dia 30 de janeiro. Abre aspas. Estou com medo. Na minha frente há o vírus, e atrás de mim, o poder jurídico e administrativo do Estado chinês. A OMS reitera a crítica aos países que restringem a entrada de passageiros que visitaram recentemente a China, dizendo que essas restrições podem, abre aspas, aumentar o medo e o estigma, com poucos benefícios à saúde pública. A CNN publica uma entrevista por telefone com o médico Li Wenliang, bastante debilitado, numa UTI. Li conta que assinou o documento assumindo a prática de atos ilegais porque sua família ficaria preocupada se ele perdesse a liberdade. Trump diz em seu discurso no Estado da União que seu governo está trabalhando em estreita colaboração com o governo chinês para combater o coronavírus e tomará, abre aspas, todas as medidas necessárias para proteger nossos cidadãos contra esta ameaça. O teste para o novo coronavírus nos Estados Unidos finalmente é aprovado pela Food and Drug Administration, quase 2 semanas após o primeiro caso relatado no país e mais de 1 mês após o surto ter sido noticiado pela primeira vez na China. Aqui, é importante entender o contexto mais amplo do processo regulatório da FDA. Em geral, leva mais de 1 década para que um novo teste de diagnóstico ou medicamento terapêutico seja aprovado pela agência. 6 de fevereiro. A OMS informa que está enviando cerca de 250 mil testes de detecção do novo coronavírus para 159 laboratórios em todo o mundo. O governo central da China ordena que as autoridades de Wuhan realizem buscas de casa em casa e alojem todos os indivíduos com suspeita de infecção do novo coronavírus em centros de quarentena. Nesses espaços, mesmo quem não está com o novo coronavírus convive com quem tem o novo coronavírus. Uma série de vídeos contendo violência policial contra os habitantes de Wuhan começam a aparecer nas redes sociais. O batimento cardíaco do médico Li Wenliang para oficialmente às 21h30. Nas redes sociais, a mídia estatal chinesa relata a sua morte, mas as postagens são excluídas na sequência. Em uma entrevista antes de morrer, o médico Li Wenliang diz que não deveria haver apenas uma voz em uma sociedade saudável. Após a notícia da sua morte, uma foto com essa citação viraliza na internet chinesa. Logo após a morte do Dr. Li, a hashtag Nós Queremos Liberdade de Expressão, em tradução livre, começa a aparecer na plataforma do Weibo e é rapidamente censurada. Com o falecimento de Li Wenliang, uma manifestação de luto e raiva do público leva o governo chinês a emitir instruções de censura para todos os meios de comunicação. 7 de fevereiro.
Uma carta aberta assinada por 9 acadêmicos da China pede para que o dia 6 de fevereiro seja declarado Dia Nacional da Liberdade de Expressão em homenagem ao Dr. Li. A Xinhua, agência de notícias oficial do partido, pede para que a população transforme dor em força e siga o exemplo do Dr. Li para concluir seu empreendimento inacabado. 8 de fevereiro. Entre os dias 7 e 9 de fevereiro, a morte de Li Wenliang é amplamente noticiada pela imprensa estatal chinesa. No dia 8, numa TV estatal, a imagem de Li é tratada como um anjo branco de sacrifício, que oferece a própria vida para os outros. Uma carta aberta escrita por 10 professores de Wuhan viraliza, exigindo proteção à liberdade de expressão, pedidos de desculpas e compensação aos primeiros denunciantes censurados, além do reconhecimento do médico Li Wenliang como mártir nacional. 9 de fevereiro. O jornalista independente Fang Bin, que também se deslocou a Wuhan para cobrir o surto e passou a questionar as autoridades, lança seu último vídeo. Abre aspas. Que todos os cidadãos resistam. Poder para as pessoas. Ele está desaparecido desde então. Fang havia noticiado em um vídeo postado no dia 2 de fevereiro que a polícia havia confiscado seu laptop e o interrogado longamente. 2 dias depois, ele relatou em um novo vídeo ao vivo de sua casa que estava cercado por policiais à paisana. O número de mortes pelo novo coronavírus supera a epidemia de SARS de 2003, apenas 20 dias depois da confirmação pelo governo chinês de que há transmissão de humano para humano do vírus. 10 de fevereiro. Xi Jinping reaparece ao público depois de 12 dias ausente, usando uma máscara, visitando médicos em um hospital de Pequim. 21 dias depois da China declarar emergência, uma ampla equipe de chão da OMS tem liberação para atuar no país. A China não aceita a entrada de epidemiologistas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. 11 de fevereiro. O ICTV anuncia Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, SARS-CoV-2, como nome oficial do novo vírus. Esse nome foi escolhido porque o vírus está geneticamente relacionado ao coronavírus responsável pelo surto de SARS em 2003. A OMS anuncia Covid-19 como nome oficial desta nova doença, antes conhecida como 2019 Novo Coronavírus. A organização ainda não declara este surto como uma pandemia. 2 altos funcionários da Comissão de Saúde da província de Hubei são demitidos de seus postos pelos erros em combater o surto de Covid-19. O número oficial de mortos pelo Covid-19 no mundo ultrapassa 1.000. 12 de fevereiro. Nos Estados Unidos, kits de testes de coronavírus enviados para laboratórios estaduais falham, com alguns testes distribuídos pelo CDC fornecendo leituras inconclusivas. O erro atrasa o crescimento no número de testes no país. 13 de fevereiro. O governo central chinês demite as principais autoridades do partido da província de Hubei. 14 de fevereiro. O Egito confirma o primeiro caso de Covid-19 na África. Agora, o surto ocorre em 5 continentes do planeta. A OMS ainda não declara uma pandemia. 19 de fevereiro. A China expulsa 3 jornalistas do Wall Street Journal porque o jornal havia apontado erros do governo chinês no combate ao Covid-19. Apenas 8 dias depois de ultrapassar a barreira de 1.000 mortos, o número de mortos pelo Covid-19 ultrapassa os 2.000. 21 de fevereiro. A Itália fecha espaços públicos de 10 cidades no norte do país, depois de confirmar 16 novos casos de Covid-19 em apenas um dia. Nesse mesmo dia, o país registra sua primeira morte. Li Jingsheng, diretor do Ministério da Segurança Pública da China, diz que até então a polícia chinesa já tratou de 5.511 casos de pessoas que, assim como o médico Li Wenliang, expressaram opiniões consideradas ilegais sobre o surto. 23 de fevereiro. A Itália aprova medidas de emergência em todo o país para impedir a propagação do Covid-19. No mesmo dia, o país relata a sua terceira morte. 24 de fevereiro. O governo chinês decide proibir o, abre aspas,
comércio ilegal de animais silvestres, eliminar o mau hábito de comer indiscriminadamente animais silvestres e garantir verdadeiramente a saúde e a segurança do povo. As aspas são da imprensa estatal chinesa. O mercado de ações despenca no mundo todo após aumentos significativos de casos confirmados e mortes por Covid-19 fora da China. A OMS descarta chamar o surto de Covid-19 de uma pandemia. Abre aspas. No momento, não estamos testemunhando a disseminação global fora de controle desse vírus e não estamos testemunhando doenças graves ou morte em larga escala. 25 de fevereiro. O CDC dos Estados Unidos adverte que a propagação pelo país é provável e que as pessoas devem se preparar. No mesmo dia, São Francisco se torna a primeira cidade americana a declarar estado de emergência graças ao Covid-19. 26 de fevereiro. O Brasil confirma seu primeiro caso de Covid-19, um viajante da Itália. É o primeiro país a registrar o surto na América Latina. Contabilizando 12 mortes, italianos lançam a campanha Milão Não Para, com apoio das autoridades do país, inclusive o prefeito de Milão. A proposta consiste em afrouxar o isolamento e retomar a vida cotidiana, em nome da proteção da economia e do turismo. Donald Trump encarrega o vice Mike Pence de liderar a resposta federal ao surto. O presidente afirma que os 15 casos de coronavírus do país em breve estariam, abre aspas, próximos de zero, e que ele não acredita que a propagação do vírus nos Estados Unidos seja inevitável. Um artigo de pesquisa descreve uma tendência surpreendente na plataforma do WeChat. O uso de palavras-chave relacionadas ao novo coronavírus aumentou mais de 2 semanas antes que as autoridades confirmassem os primeiros casos. Os autores analisaram a prevalência dos termos SARS, seu equivalente chinês Feidian, coronavírus, falta de ar, dispneia e diarreia em publicações e pesquisas no WeChat de 17 de novembro a 31 de dezembro. Suas descobertas sugerem picos e aumentos anormais no uso de todas as palavras-chave durante esse período. Os dados mostraram que o uso de falta de ar e dispneia atingiu o pico em 22 de dezembro. Diarreia, por sua vez, atingiu o pico em 18 de dezembro. Cabe lembrar que problemas gastrointestinais são um sinal precoce do coronavírus em uma minoria de pacientes. Abre aspas. O índice de SARS se comportou de maneira anormal nos 3 primeiros dias de dezembro, com pico em 1º de dezembro de 2019, diz o relatório. Enquanto isso, o uso de Feidian começou a aumentar em 15 de dezembro e permaneceu em níveis relativamente altos até 29 de dezembro. O uso aumentou rapidamente em 29 de dezembro de 2019, com um pico em 30 de dezembro de 2019, dia em que o Dr. Li Wenliang compartilhou o surto com seus amigos da Faculdade de Medicina. Nos Estados Unidos, até este dia, os testes de diagnóstico de Covid-19 estavam restritos a pacientes sintomáticos que haviam viajado à China ou aqueles que tiveram contato com um paciente de coronavírus confirmado em laboratório. A partir deste dia, eles passam a ficar um pouco mais acessíveis. Graças à burocracia e aos erros do CDC no envio de testes confiáveis aos laboratórios estaduais, até este dia os Estados Unidos testaram apenas 445 pessoas em busca do Covid-19. Hong Kong está testando mais de 1.000 pessoas por dia nesse momento. 29 de fevereiro. Os Estados Unidos relatam sua primeira morte, um homem na casa dos 50 anos. No mesmo dia, o estado de Washington declara estado de emergência. A OMS continua desaconselhando a aplicação de restrições de viagens ou comércio a países com surtos de Covid-19. 1º de março. 11 dias depois de ultrapassar 2.000 óbitos, o número global de mortes oficiais por Covid-19 ultrapassa 3.000. Para a OMS, essa ainda não é uma pandemia. 3 de março. O Federal Reserve reduz as taxas de juros nos Estados Unidos em 0,5 ponto percentual. É o primeiro corte de emergência não programado desde 2008 e também o maior corte único desde então. 4 de março. O CDC dos Estados Unidos remove formalmente as últimas restrições que limitavam o acesso ao teste de Covid-19.
Muito tempo foi perdido até este momento com a inanição em resolver regulações que bloquearam testes em massa. Graças a esses entraves, em meados de fevereiro, os Estados Unidos estavam testando apenas cerca de 100 amostras por dia, de acordo com o CDC. Esse número alcançaria os 109 mil nas 24 horas do dia 28 de março. Como conta este artigo da New Yorker, nos estágios iniciais de um surto viral, o rastreamento de contato, o isolamento e quarentenas individuais são fundamentais para conter a propagação de uma doença. Mas essas ferramentas são inúteis se os casos suspeitos não podem ser testados. O vazio criado pelos testes defeituosos do CDC e a regulação deficitária da FDA, que atrasaram o acesso em massa aos testes, tornou impossível às autoridades americanas obterem uma imagem precisa de quão longe e com que rapidez o Covid-19 estava se espalhando. Assim, a doença espalhou-se sem ser detectada por várias semanas no país, o que, por sua vez, apenas aumentou a necessidade de mais testes futuros. Como conta este artigo da Vox, nações como Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura, além de muito menores do que os Estados Unidos e com sistemas políticos menos descentralizados do que o federalismo americano, também têm políticas públicas particularmente poderosas quando se trata de surtos virais, devido às experiências relativamente recentes com doenças como SARS, MERS e H1N1. Ao contrário das democracias ocidentais, seus governos e agências federais estavam preparados nesse momento para se organizar e conter surtos com planos de ação e lições aprendidas em traumas anteriores que permitiram respostas mais rápidas. Tudo isso porque esses locais já haviam adquirido, com o perdão do trocadilho, anticorpos governamentais para lidar com uma epidemia desta natureza. 8 de março. Até este momento, os Estados Unidos realizaram apenas 1.707 testes, em comparação com quase 189 mil na Coreia do Sul. 9 de março. Giuseppe Conte, primeiro-ministro italiano, decide colocar todo o país em lockdown. A tática de afrouxar o isolamento social no norte do país não rendeu bons resultados. 11 de março. Um estudo é publicado pela University of Southampton, do Reino Unido, afirmando que, num cenário hipotético, caso a China tivesse agido uma semana antes do que fez, a queda de contaminação pelo Covid-19 no mundo seria de 66%. Se agisse 2 semanas antes, esse número seria de 86%. E 3 semanas antes, o país poderia conter o surto em 95%. Em outras palavras, o estudo confirma que, caso o governo chinês tivesse atuado com transparência e diligência desde que descobriu o surto em Wuhan, o mundo não testemunharia uma pandemia. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Robert O'Brien, critica a China por encobrir o surto de coronavírus. Abre aspas. Infelizmente, em vez de usar as melhores práticas, esse surto em Wuhan foi encoberto. Provavelmente custou à comunidade mundial 2 meses para responder, durante os quais poderíamos ter reduzido drasticamente o que aconteceu na China e o que está acontecendo no mundo todo. Depois de 114 países relatarem 118 mil casos de Covid-19, a OMS finalmente declara uma pandemia. Os Estados Unidos passaram a restringir viagens da maior parte da Europa por 30 dias, uma proibição que se aplica a cidadãos não americanos que viajaram recentemente pelo velho continente. O efeito é inédito em tempos de paz. 12 de março. A Chinese Human Rights Defenders documenta 452 internautas punidos pelo Estado chinês, perseguidos pela cobertura do surto do Covid-19. A maioria foi detida administrativamente por 3 a 15 dias e forçada a admitir irregularidades. Han Jiqiang, membro do Partido Comunista Chinês, desaparece depois de criticar as falhas do governo chinês no surto de Covid-19. Sua família diz que ele está numa prisão próxima a Beijing. Broadway, NBA, NHL, MLB, MLS. A maior parte das organizações esportivas e da indústria do entretenimento suspendem suas atividades nos Estados Unidos. O efeito é inédito em tempos de paz. 13 de março.
Donald Trump declara emergência nacional nos Estados Unidos devido à pandemia de Covid-19, liberando quase 50 bilhões de dólares em fundos de desastres para serem usados para ajudar as autoridades estaduais a combater o vírus. Semanas depois de acusar os Estados Unidos de serem hostis ao proibir a entrada no país de estrangeiros que haviam recentemente visitado a China, dessa vez é a China que proíbe a entrada de estrangeiros de inúmeros países. 15 de março. Nesta data, nos Estados Unidos, tardiamente a Food and Drug Administration finalmente revisa sua autorização de uso de emergência para não exigir mais que os laboratórios de saúde pública enviem seus testes aos CDCs para a confirmação da doença, diminuindo a burocracia. Obter uma autorização de uso de emergência não é uma tarefa rápida. Até então, a FDA exigia que novos protocolos fossem validados testando pelo menos 5 amostras positivas conhecidas de um paciente ou uma cópia do genoma do vírus. Uma simples mudança de regulação na relação de duas agências federais, como demonstra esse gráfico, permite uma alteração significativa na maneira como os Estados Unidos se relacionam com a pandemia de Covid-19, melhorando a qualidade de suas políticas públicas. Wojciech Kopciuk, professor de economia da Universidade de Colômbia, não sem motivo, publica um tweet nesse dia dizendo que, abre aspas, a FDA acelerou o processo, retirando-se do processo. 16 de março. Nova York suspende as aulas nas escolas públicas, deixando mais de 1 milhão de estudantes em casa. Todos os bares e restaurantes do estado também têm suas operações suspensas. Outras cidades e estados fazem o mesmo ao longo dessa semana. 18 de março. A China anuncia a expulsão do país de jornalistas do New York Times, do Wall Street Journal e do Washington Post. O país exige também que esses estabelecimentos, bem como a Voice of America e a revista Time, forneçam ao governo chinês informações detalhadas sobre suas operações. 20 de março. Com base em seus conselhos para que as pessoas evitem ambientes sociais, Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, tardiamente ordena o fechamento de todos os pubs, cafés, bares, restaurantes, discotecas, teatros, cinemas e academias. A União Europeia está apelando para que serviços de streaming como Netflix e YouTube reduzam sua oferta, a fim de impedir o colapso da internet. A Netflix anuncia uma redução de 25% no tráfego de dados na Europa para os próximos 30 dias. O fato é inédito. 21 de março. Cerca de 150 países em todo o mundo têm medidas que limitam o transporte aéreo. Esta é a maior redução de capacidade da história da aviação e já custou até aqui 880 bilhões de dólares às companhias aéreas. 23 de março. Mais de 154 milhões de crianças na América Latina e no Caribe estão fora da escola devido ao Covid-19. Isso representa cerca de 95% de todas as crianças que estão matriculadas. Nunca houve tantas escolas fechadas ao mesmo tempo no continente. Boris Johnson coloca o Reino Unido em lockdown, ordenando que as pessoas fiquem em casa e proibindo reuniões de mais de 2 pessoas, com a polícia recebendo poderes para dispersar pessoas e emitir multas. As lojas também são obrigadas a fechar, e há limites para o número de vezes em que as pessoas podem sair. 24 de março. A Olimpíada de Tóquio é adiada para 2021 por causa do coronavírus. Em 1916, 1940 e 1944, as Olimpíadas foram canceladas devido à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Esse é o primeiro adiamento da história dos Jogos Olímpicos modernos em tempos de paz. O relatório da organização francesa Repórteres Sem Fronteira, publicado neste dia, é taxativo. Abre aspas. Sem o controle e a censura impostos pelas autoridades, a mídia chinesa teria informado muito antes a população sobre a gravidade da epidemia, salvando milhares de vidas e possivelmente evitando a atual pandemia. 25 de março. Líderes da Casa Branca e do Senado americano chegam a um acordo sobre um estímulo de 2 trilhões de dólares para compensar os danos econômicos do Covid-19. É a maior transferência de renda já registrada na história. Nesse momento,
Mais de 1/3 da população mundial está sob alguma forma pesada de restrição de mobilidade. É o que acontece na Rússia, na África do Sul, na Nova Zelândia, na Arábia Saudita, na Colômbia, na Índia, no Reino Unido, na Austrália, na Jordânia, na Argentina, em Israel, na Bélgica, na Malásia, na França, na Espanha, no Kuwait, na Irlanda, na Noruega e na Itália. Nesse momento, os Estados Unidos promovem o terceiro maior lockdown do planeta. A medida de isolamento, no entanto, não é unânime. Alguns países, com a justificativa de tentar desenvolver imunidade ao novo coronavírus, decidem não colocar maiores restrições ao convívio social. É o caso da Holanda e da Suécia. Os resultados, no entanto, até aqui são evidentes. A taxa de fatalidade de casos confirmados na Holanda nesse momento é de aproximadamente 7%, contrastando fortemente com os 0,7% de sua vizinha Alemanha, que aplicou grandes restrições ao convívio social. A Holanda, com uma população geral mais jovem e quase 5 vezes menor que a da Alemanha, tem 60% mais mortes até aqui. Pelo mundo, não demoram a surgir líderes caricatos. O ditador do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhamedov, no final deste mês, determinou o banimento da palavra coronavírus, tanto em publicações oficiais quanto na esquálida imprensa independente do país. A proibição vale também para conversas informais. A polícia pode literalmente prender qualquer pessoa que use a palavra em algum local público, mesmo que seja apenas durante uma conversa informal com amigos. Em Belarus, no leste europeu, o líder do país, Alexander Lukashenko, usa os termos frenesi e psicose para se referir à pandemia. Em entrevista ao britânico The Times, Lukashenko sugeriu que a população envenene o coronavírus com vodka e até lave as mãos com a bebida. Abre aspas. Vocês deveriam beber o equivalente a 40 ou 50 mililitros de álcool por dia, mas não no trabalho. Não há, claro, nenhuma evidência científica de que essa estratégia funcione. 26 de março. O El País noticia que os testes chineses que a Espanha utiliza para detectar Covid-19, fundamentais para mapear e conter o surto, não funcionam muito bem. Os laboratórios de microbiologia relatam à reportagem que esses testes adquiridos pelo governo têm uma sensibilidade de 30%, quando deveriam exceder 80%. Os especialistas são taxativos, abre aspas. Com esse valor, não faz sentido usar esses testes. Cabe lembrar que a Espanha tem um dos piores surtos do planeta neste momento. E a Espanha não é o único país a ter problema com os insumos chineses. O Ministério da Saúde da Holanda disse no último final de semana de março que foi forçado a descartar 600 mil máscaras faciais enviadas da China uma semana antes, depois que elas apresentaram defeitos. As falhas incluem máscaras que não se ajustam à boca ou contêm filtros insuficientes que simplesmente não protegem o usuário. Na Turquia, o governo diz que os kits de testes para detectar Covid-19 enviados da China são abaixo do padrão, com margens altas de erros, criando risco de falsos negativos. O país rejeitou os testes antes mesmo deles serem usados em qualquer paciente. Na Bélgica, o Hospital Universitário de Leuven chegou a recusar o envio de 3.000 máscaras de fabricação chinesa no último final de semana de março devido à preocupação com a sua qualidade. Na República Tcheca, até 80% dos 150 mil kits de testes para detectar Covid-19 que a China entregou para o país estão com defeito. O Ministério da Saúde do país pagou $546 mil por 100 mil kits de testes, enquanto o Ministério do Interior pagou pelos outros 50 mil. Por esses problemas, a Geórgia também suspendeu um acordo de compra de kits de testes com uma empresa chinesa. Como demonstra este estudo, quanto maior é o número de testes realizados num país que já possui um surto de Covid-19, em linhas gerais, maior é a quantidade de casos de Covid-19 confirmados. Ao alcançar a liderança no número total de testes no mundo, nesse dia os Estados Unidos também se tornam os líderes globais de casos totais de Covid-19 confirmados. Em casos per capita, ou seja, considerando o tamanho das populações de cada país,
Os líderes de casos confirmados de Covid-19 no mundo nesse dia são Suíça, Espanha, Itália, Áustria e Bélgica. Em carta, Trump pede para os americanos ficarem em casa, abre aspas. Mesmo se você for jovem ou saudável, você está em risco e suas atitudes podem aumentar o risco para outras pessoas. É importante que você faça sua parte para reduzir o espalhamento do coronavírus. O vice-primeiro-ministro do Japão diz que, abre aspas, a OMS é a voz da OSC, a Organização de Saúde Chinesa. 27 de março. Reportagens de veículos tradicionais de países como Austrália, Hong Kong, Taiwan e da própria China passam a desconfiar do número de mortos em Wuhan, ao cobrir o cenário localmente. Alguns levantamentos falam em até 10 vezes mais mortes do que os números anunciados. Publicações de diferentes países apontam também que mercados iguais ao de Wuhan continuam funcionando, apesar das restrições legais. 28 de março. Esses são os líderes globais de mortes per capita por Covid-19 até este dia, ou seja, o total de mortos pela doença equiparado ao tamanho populacional de cada país. Itália, com 151,1 mortes por milhão de habitantes. Espanha, com 103,9 mortes por milhão de habitantes. Holanda, com 31,86 mortes por milhão de habitantes. França, com 30,56 mortes por milhão de habitantes, e Irã, com 28,31 mortes por milhão de habitantes. Nos primeiros 10 lugares em número de mortos per capita por Covid-19 até esta data ainda estão a Bélgica, a Suíça, o Reino Unido, a Suécia e a Dinamarca. Neste momento, 2/3 da população dos Estados Unidos, pelo menos 215 milhões de pessoas, enfrentam grandes restrições de mobilidade, sob várias ordens de permanência em casa ou abrigo. No dia 30, este número saltará para 225 milhões de pessoas. Moradores da província chinesa de Hubei protestam contra a polícia, impedidos de atravessar uma ponte para Jiangxi. O governo chinês diz que a região está voltando ao normal, mas continua impedindo as pessoas presas na província de voltarem às suas cidades. Há muita desconfiança no país de que o surto não esteja contido. 29 de março. Trump prorroga a quarentena até 30 de abril para conter o Covid-19. O anúncio mostra uma mudança de postura do presidente americano, que vinha dizendo, assim como a primeira-ministra da Noruega, que sua intenção era flexibilizar o isolamento na Páscoa, dia 12 de abril. Boris Johnson é avisado por seus consultores científicos de que as estatísticas oficiais declaradas pelo governo chinês sobre o número de casos de coronavírus podem ser subestimadas por um fator de 15 a 40 vezes. Num programa de TV de Hong Kong, uma jornalista pergunta a Bruce Aylward, que ajudou a liderar uma missão da OMS a Wuhan, se a organização consideraria a participação de Taiwan na OMS. A resposta é um dos maiores micos dessa pandemia. Would the WHO consider Taiwan's membership? Hello? Sorry, I couldn't hear your question. Okay, yeah. Let me repeat the question. No, that's okay. Let's move to another one then. Right, because I'm actually curious on talking about Taiwan as well, on Taiwan's case. We decided to give Dr. Aylward another call to follow up. And I just want to see if you can comment a bit on how Taiwan has done so far in terms of containing the virus. Well, we've already talked about China, and when you look across all the different areas of China, they've actually all done quite a good job. So with that, I'd like to thank you very much for inviting us to participate, and good luck as you go forward with the battle in Hong Kong. Cabe lembrar que Taiwan e China há décadas travam uma longa disputa sobre a autodeterminação da ilha. O governo chinês diz que ela pertence à China continental e ao PC chinês. O governo de Taiwan não. A China reiteradamente boicota o governo de Taiwan das principais organizações internacionais como parte de um esforço para isolá-lo e deslegitimá-lo.
Apesar de ter uma área menor do que o Butão, Taiwan tem uma população maior do que o Chile e a Holanda. Mesmo sem a chancela da Organização Mundial da Saúde, que decidiu abertamente excluir quase 24 milhões de pessoas de suas reuniões de emergência sobre a pandemia, Taiwan tem o melhor sistema de saúde do mundo e conseguiu provavelmente a melhor resposta do planeta no combate ao surto. Até o dia 31 de março, são apenas 322 casos confirmados no país, com 5 mortes registradas. 31 de março. Até o último dia desta linha do tempo, não há casos oficiais de Covid-19 nestes países: Palau, Samoa, Turcomenistão, Coreia do Norte, Tonga, Ilhas Salomão, Ilhas Marshall e Micronésia. O novo coronavírus também ainda não deu as caras na Antártica. O cenário fora dessas pequenas ilhas de isolamento é desolador. O mundo está em choque. São mais de 42 mil mortes até aqui, com 850 mil casos confirmados. O Covid-19 encerra o mês de março como a maior ameaça enfrentada pela humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. A conclusão é do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Não há vacinas, não há remédios. E as maiores lideranças do planeta parecem não ter qualquer solução para enfrentar os desafios dessa pandemia sem destruir a economia mundial, levando centenas de milhões de pessoas ao desemprego. Para piorar, as principais cidades do Ocidente respiram ansiedade, aguardando pelo desastre que se aproxima. Hospitais de campanha são construídos como se estivéssemos no meio de uma guerra. Estádios de futebol são preparados para acolher tragédias ainda mais infelizes do que aquelas vistas em suas mais tristes derrotas. O mundo apenas espera, enjaulado. O inevitável está a caminho, galopando em seu microscópico universo em passos largos em direção aos nossos pulmões. O longo inverno da nossa geração está chegando.